Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que está em uma situação financeira que é, no mínimo, desesperadora, né? Para anunciar hoje o balanço financeiro, o Atlético Mineiro aponta uma dívida de 1.571 milhões de reais, né? E há jornalistas que falam que há mais 140 milhões que não entraram nesse balanço de contrapartidas da Arena MRV, mas como é um diferente CNPJ, aí não entrou nesse cálculo. Mas podemos considerar, na melhor das hipóteses, que o Atlético está endividado em mais do que 1,5 bilhão de reais. E a gente tem que lembrar que o Atlético Mineiro é um clube que, se for muito bem na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão, arrecada mais de 300 milhões de reais. Mas se for campeão de tudo, um pouquinho mais de 400. Mas é só para você ter uma ideia de que o time, no mínimo, está com uma dívida 4 a 5 vezes maior do que o seu faturamento, né? E isso é responsabilidade, né? Daquele investimento feito, né, dessa gestão Sérgio Coelho para reforçar o elenco, transformar em um time de primeira prateleira do futebol brasileiro, o que conseguiram, ganhar no Brasileirão, né, ganhar na Copa do Brasil em 2021, não fizeram uma boa temporada passada, mas não acho que é por causa do elenco, né? Mas é aquela história, o custo foi caro e os 4 R's, né, os mecenas, não fizeram caridade, eles emprestaram dinheiro, né? E emprestar até, fica até curioso porque várias transferências do Atlético nessa era entrando na FIFA porque os clubes acusam não pagamento, né? O que para mim é muito esquisito, mas a questão é, o Atlético Mineiro não ganhou nada de graça, né? Esse investimento todo que eles fizeram não foi de graça e mesmo se fosse, né, uma doação, uma caridade deles, o salário dos jogadores, do técnico, de tudo, né? Isso aí teria que ser financiado pelo clube e o Atlético Mineiro estava tendo uma folha salarial próxima do Flamengo, tendo um faturamento que é muito menor. Então, assim, a condição do Atlético se autossustentar é muito mais difícil, né? Talvez a ideia do estádio, assim, é até para tentar ajudar nessa situação, não ter que pagar o aluguel do Mineirão, não ter que dividir receitas com o Estado, né? Porque parte do dinheiro das bilheterias vai para a Prefeitura de Belo Horizonte, que é proprietária do Mineirão. Então, assim, fato é que o Atlético Mineiro tem um estádio, uma condição de aumentar as suas arrecadações, mas ao mesmo tempo, a gente está numa situação que a dívida é tão grande que só os juros já consomem muito assim, o faturamento que o clube tem hoje, né? Porque assim, você tem a dívida que está relacionada aos mecenas, né, pelos investimentos que eles fizeram, você tem dívidas relacionadas a agentes como André Cury, jogadores, né, dívidas não pagas de direitos de imagem com atletas, não, transferências ainda não pagas. E é claro, você tem dívidas com empréstimos que você tomou com alguns bancos para financiar contratações, entende? São coisas bem complicadas, dívidas com a União. Então, tudo isso soma 1,571 bilhão, né? E os juros disso variam, né? As dívidas do Mecena, em teoria, é 0%, mas não deixa de ser dívida, né? Os juros podem ser zero, mas não deixa de ser dívida. Mas as dívidas, por exemplo, com bancos e tudo isso, essas dívidas têm juros muito mais altos, né? E quando o valor é tão grande assim, né? Assim, os juros, mesmo se fossem pequenos, 5%, né? Já consomem milhões no faturamento do clube. Isso engessa bastante a situação do time e o time tá ainda com a folha salarial muito pesada, né? Jogadores de bastante qualidade ainda estão presentes no elenco, eles não são baratos de se manter. Então, o Atlético ainda é um time que tem um custo muito alto. Isso prejudica bastante a situação financeira. Eu acho muita palhaçada a diretoria ter a cara de pau de falar que o Atlético teve um superávit de 102 milhões de reais. Primeiro, não é superávit porque a dívida cresceu. E segundo, né, esse superávit é uma palhaçada porque o que eles estão fazendo? Eles colocaram a valorização do patrimônio líquido para dar esse superávit, que no caso é a Arena MRV, que antes estava em obras e agora está praticamente completa. Um estádio completo vale muito mais do que um estádio em obras, né? O Valência já nos ensinou isso com o Nunes na Lida, né? Mas a questão é, a gente tem que entender que isso não é dinheiro entrando dentro dos cofres do Atlético, entende? A construção está mais avançada ou não. Tecnicamente é gasto, né? Porque você está gastando para pagar todos os operários, né? Quem trabalha na construção, financiando material, reprojeto de algumas áreas. Inclusive, uma das coisas que está complicando bastante a situação do Atlético é o custo além do esperado na construção da Arena MRV. E sempre acaba extrapolando o planejamento inicial, porque custa mais às vezes para aplanar terreno,
prepará-lo para a construção, né, para as estruturas, tem que reprojetar algumas estruturas porque elas não encaixam como era planejamento inicial, né, reprojetar áreas que às vezes você achou que ficam melhor de outra maneira. Então, assim, você tem que fazer alguns ajustes e mudanças. Então, isso tudo custa muito dinheiro, coisa que a gente fala na casa de dezenas de milhões de reais. Então, o Atlético Mineiro hoje é um clube que não se sustenta desse jeito e vai depender sempre de uma injeção de dinheiro por fora dos mecenas que acabam virando os donos informais do clube. O Atlético hoje é meio que uma SAF, mas porque ele pertence meio que aos mecenas que ditam os rumos do clube. Porém, acho que a gente tem de dizer, né? Eles não estão basicamente fazendo com que o Atlético comporte-se como uma SAF, como a gente está vendo com o Botafogo e o Vasco, em que há um investimento pesado, uma ideia de fazer o time mais forte. Inclusive o Atlético tem ficado mais fraco, perdido jogadores de qualidade, como é o Nátio Fernandes, como foi o Savarino, né? E repondo com qualidade menor, e o nível do elenco do Atlético deu uma baixada, né? Se a gente para pensar. Então, isso é um problema, né? E o que esses caras querem como SAF, né? Que é o Peter Grive, não é alguém que tenha o comando do clube, né? Porque a SAF é vender o clube, basicamente, para alguém que vai ter o comando de tudo. É o que a 7CV Partners tem lá no Vasco, é o que o Grupo City Futebol tem no Bahia, é o que o John Textor tem no Botafogo. O Atlético não quer isso, né? Porque já houve ofertas para isso. Segundo o que já disse a imprensa, né? O Atlético teve uma oferta de mais de R$ 1 bilhão do Grupo City Futebol. E eles iam ter ali uma porcentagem majoritária do clube, evidentemente, mas eles não viriam aqui apenas para injetar dinheiro, eles iam tomar decisões, né? Eles iam ter um poder assim, no clube que hoje, né, seria o parte competente de diretoria aos mecenas. Eles não querem abrir mão de poder. A questão é quem que vai investir num clube só para colocar dinheiro e não ter nenhum poder de decisão? Só o Zé Zimbábue, o Peter Grive, né? Porque ele não tem dinheiro. Então, assim, basicamente, né, o Atlético Mineiro está à mercê dos mecenas e a gente está vendo, a SAF até agora não sai, enquanto não sair é um endividamento que só vai crescendo, né? Hoje eu digo, o Atlético Mineiro possivelmente é o clube em pior situação financeira em dívida do futebol brasileiro, porque é inacreditável, o clube está endividado em mais de 1 bilhão, né, assim, 1 bilhão e meio, tendo um faturamento que é quase 5 vezes menor. Isso é impagável, gente. Sem dinheiro por fora é impagável e os mecenas basicamente não estão pagando nada, né? De questão assim de pagar e livrar o clube de dívida. Estão fazendo nova dívida no clube atrelada a eles, né? Pode ajudar o clube, evidentemente, mas no final das contas é só uma dívida para pagar no futuro. Então a questão é: o Atlético vira uma SAF de verdade, com alguém que compre o clube e tenha um poder total sobre ele, né? Ou fale, acho que é isso, ou fica à mercê ali dos mecenas e possivelmente do jeito que está aí sendo tocadas as coisas para pior com o passar do tempo. Então, a ver o que vai acontecer, mas nunca é uma notícia positiva você ver um endividamento tão grande. E assim, as pessoas falam, Lucas, o Corinthians está pior. Não está não, porque o Corinthians, apesar de ter uma dívida parecida com o Atlético em questão de volume, né, eles faturam mais, eles têm uma torcida maior, eles têm patrocínios maiores, então assim, eles têm um estádio com uma capacidade maior, que dá muito público para eles. Então assim, o Corinthians tem mais condições de pagar a sua dívida do que o Atlético. E lembrando, o Corinthians teve superávit verdadeiro com o ano passado na gestão do Ilho. Ele tem conseguido cortar alguns gastos e tem conseguido acordos mais vantajosos. Ele não está tirando empréstimos enormes como o Atlético tem feito recentemente. Então, a ver o que vai acontecer. Mas eu, pessoalmente, como atleticano, estou muito preocupado com os rumos do clube. Estou muito preocupado como vai ser essa SAF, se é que ela sai do papel e assim, o que vai ser do clube assim, daqui a 1 a 2 anos. O que a gente tem agora ainda dá para ter uma temporada competitiva, né? Ainda mais se vier alguns jogadores de graça ali, dependendo de quem chegar, para qualificar o elenco, porque tem bom técnico, tem bons jogadores. Mas o que será do ano que vem? O que será do ano seguinte? Isso é o que me preocupa. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.